Olá, tudo bem? Como vão vocês? Tudo certo por aí? Saudades. Hoje eu quero falar sobre o respeito que o levita da casa de Deus merece. Somos vistos muitas vezes como inconsequentes. E não é bem assim. Nós somos amantes da adoração. Nós não sabemos viver outra coisa a não ser estar ligados no trono de Deus através dos louvores. Sabemos que temos que ter uma vida de retidão. Sabemos que precisamos andar em santidade e em consagração, porque senão nós seremos retalhados. Nós somos aqueles que vão à frente. E as primeiras flechas, se nós estivermos com uma vida reta, vai nos ferir. Quantas vezes a igreja chega cansada, atribulada, com dor, e nós temos que, através do louvor, amenizar a dor da igreja. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero falar muitas vezes da falta de respeito para com os levitas. Porque somos tidos como relapsos. E não é assim. Eu conheço tantos levitas que passam sim por dificuldades. Vocês não têm noção do quanto nós nos entregamos, do quanto nós nos damos e nos colocamos à disposição para que a igreja, para que a obra ande. Nós somos parte da engrenagem. E hoje eu estava assim lembrando, eu falei, meu Deus, quantos estreitos nós já vivemos. Eu e a gama dos meus amigos de levitas. Começa pela nossa aparência. Somos julgados demais. Às vezes há levitas que tem sim, pela graça de Deus, um excelente trabalho, que pode pôr um terno da hora a cada domingo, aquele vestido, aquele escarpão maravilhoso. Quando você vê um levita num culto de domingo, de jeans, camiseta, tênis e às vezes uma touca, é porque deu tudo errado. Deu tudo errado. Ele queria estar bem, ela queria estar bem, mas rola tanto estresse. E muitas vezes também, o que acontece? A locomoção até a igreja. É impressionante como o levita mora longe da igreja. Incrível, incrível. Isso quando não te mandam cantar numa igreja lá na Casa do Chapéu. E aí, se você tem carro, acontece que o Waze não rola. E fica aquela situação onde você não entende bem o endereço da igreja e você precisa chegar e você vai se informando e geralmente os líderes, né, vão informando pra gente, pega tal rua, pega tal viaduto, pega tal estrada, pega tal rodovia. E isso já aconteceu comigo, né? O que aconteceu foi cômico. Eu passei tanto estresse pra chegar na igreja e creio que naquele dia todo mundo passou um estresse muito grande. E eu mal cheguei na igreja, vou falar a verdade. Eu passei tanta tribulação para chegar na igreja, que eu cheguei assim, envenenada. Se eu pudesse, eu não teria subido aquele dia. Mas eu subi. A minha vida estava limpa diante de Deus. A minha vida estava consagrada. Mas passei alguns nervosismos, com o carro fervendo, com o DSV atrás de mim. Talvez o cara não tava nem me enxergando, mas eu tava terrivelmente nervosa, porque o carro tava fervendo, e agora esse carro quebra, e eu tô dentro do túnel, e Deus, muito estresse. E o endereço da igreja que não batia, e você quando via tava num bairro semelhante, igual o nome, né, que era pra você estar, e isso já aconteceu comigo. E chegou um dia onde eu tinha que estar na igreja sempre, né? Uma meia hora antes. Aquele dia eu cheguei
2 minutos antes. Já fui orando pelo caminho, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, me perdoa porque eu tô nervosa. Eu tô subindo no teu altar, eu não vou ter tempo de orar. Senhor, me cobre com teu sangue. Tudo aquilo que nós já fazemos muito, porque nós sabemos que tem que ter vida consagrada. E a gente não sobe no altar sem orar, sem reaver conceito. E eu mal subi no altar, meu líder já sabia que eu estava assim, atrasadíssima. Aquele dia ele pediu para mim fazer a primeira música. Imagina, eu no estresse, ter que fazer a primeira música. E chega uma hora também que o que acontece é isso. Você vai fazendo o primeiro CD, segundo, terceiro, quando você tá lá no não sei que CD, as introduções parecem que são todas iguais. Eu cantei outra música na introdução de uma música que eles tinham visto pra cantar. Aí ficou aquele climão que eu vi que não tava assim. Gente, começou a me dar um branco. A letra meio que sumiu. E foi um manto. E aí entreguei pra Deus, né? Só faltei dar o microfone pra igreja. Foi horrível. Mas tudo isso veio de uma situação, né? Amém. Depois tudo se consertou. Eu sou escrachada. Eu já dei risada pra igreja, que a igreja viu que eu tava numa outra vibe. Tô falando de mim, né? E enfim, depois segunda estrofe foi na boa, e aleluias, e rolou. Mas é impressionante como às vezes nós somos julgados. Quantas vezes há momentos em que, em situações onde igrejas pagam a sua oferta, está desempregado. Aí a igreja se compromete a te ajudar com a passagem. E você precisa ir tal dia buscar aquele dinheiro. E é algo que entristece muito o levita, porque infelizmente ele precisa daquele valor para fazer a obra. E aí você vai lá receber aquele valor. Eu me lembro de uma época em que eu recebi uma ajuda de custo. Eu participava de uma banda e a ajuda de custo era de R$35. Então nós éramos em muitos na banda, né? Eu creio que umas, sei lá, vamos 10 pessoas. Então a igreja passaria R$350, que seria R$35 para cada um. Eu ficava assim, envergonhada em receber aquele valor. Por quê? Primeiro que te davam uma canseira. Olhavam para você como se você fosse... difícil achar uma palavra. Você se sentia mal, porque você parecia um pobre coitado, que precisava daquele valor, e eles só faltavam falar para você assim... Toma. Né? Sendo que você estava ajudando a fazer a obra. E eu saía de lá, tô indignada depois de tomar aquela canseira para pegar aquele dinheiro, que ia ser R$35 para cada um. Isso não era nada, porque muitas vezes era um dinheiro que, vamos combinar? Dava vontade de comprar qualquer número 1, 2, 3 e não usar o dinheiro para as passagens, porque dariam algumas passagens. Vamos fazer a conta aí, né, gente? Então, para mim, eu muitas vezes me irritava com aquilo, mas acontecia frequentemente de ter um desempregado entre nós, algumas pessoas desempregadas entre nós. Então, aquele valor, ele era para isso, para ajudar nas passagens. Então, assim, as humilhações que o levita passa muitas vezes para receber um valor, uma ajudinha de custo, gente, tem um peso tão terrível que dá vontade de falar assim, irmão, vou dar um tempo. Quando eu puder, eu volto pro ministério. Quando eu puder, quando eu tiver empregado novamente, eu venho para a igreja, porque não tenho condição. Eu moro longe, né? E aquela coisa assim. E em relação às roupas, né? Às vezes você não tava bacaninha, vestidinho decentemente, com uma roupa bacana,
bacana. E aí você olhava assim, né, meu? Sua líder com um vestido da hora, o sapato. E aí você ficava meio assim, Senhor, me livra do espírito de inveja. Porque eu não sei onde essas mulheres conseguem. Roupas lindíssimas. Roupas lindíssimas, sapatos incríveis. E às vezes você tá lá, né? A humildezinha. Então eu acho que o levita, e muitas vezes, merece respeito. Porque a gente paga um preço. Paga um preço. Se pedir aí para as pessoas entrarem nos comentários e falarem de suas irritações, para chegar lá na igreja e apresentar um louvor que muitas vezes vai fortalecer o crescimento daquela denominação, vai entregar a igreja pronta para o seu líder, para o seu pastor, seu apóstolo, seu bispo, dá-se o nome que quiser dar, né? Não é fácil. Então, o que eu pediria, olhe para um levita com mais temor, com mais cuidado. Se você não consagra a vida dos seus levitas, passa a consagrar. Se você não pensa neles com cuidado, com temor, passa a olhar. Porque ser levita na casa de Deus, interiormente falando, é prazeroso. Mas muitas vezes é doído. É tão bom, né? A igreja ser levada à adoração e o poder de Deus ser derramado sobre a igreja e a glória de Deus invadir aquele lugar. É muito bom. Nós agradecemos ao Senhor, porque nós não somos dignos. Jamais seríamos, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos colocou lá. Nós não temos prazer maior, alegria maior. Então é isso. Quando você ver um levita, olhe para ele com amor. Porque ele ama o que faz e procura fazer da melhor maneira possível. Não me fala que você conhece levitas relapsos. Não, existem levitas maltratados, mal vistos, malquistos, por preconceito, muitas vezes, porque não enxergam nele o potencial que Deus colocou. Não conseguem ver nele o quanto Deus o ama, o quanto Deus zela pela vida dele e recebe dele toda honra, toda glória, todo louvor que sai do mais profundo do coração, da alma de um levita. Amamos o que fazemos. Somos do Senhor. E Ele tem nos amado. Então, nos ame em verdade de coração. Nos veja com bons olhos. Porque somos sim. Nós entendemos que a menina dos olhos de Deus também o somos. Somos os pequeninos do Senhor. Porque acima de nós há cargos elevadíssimos. Mas os olhos de Deus estão em toda parte. Então, muito cuidado quando você abrir a sua boca para falar de um levita. Porque nós só queremos adorar a Deus. E dar a Ele toda a honra, toda a glória que Ele merece. Deus abençoe. Fiquem na paz.